Olá pessoas, tudo bem? Nós do CCine 10 estamos aqui no lançamento do filme Se Puder Dirija. Emílio do CCine 10. Eu gostaria de saber de você, Paulo, como que foi fazer o filme, o filme em 3D? Teve alguma preocupação diferente? Eu notei que no início do filme, nas primeiras cenas, elas foram bem pensadas, assim, para aproveitar o recurso do 3D e durante o filme nem tão explorado. A escolha do 3D, ele soma para a história, de alguma forma, ou foi mais para arrecadar dinheiro, já que o 3D dá mais dinheiro? Um filme 3D decente, fazer um filme 3D para abrir caminho para novos filmes 3D no Brasil. Então, a primeira preocupação era usar a tecnologia da melhor maneira possível. E para isso, a gente se especializou em diversos workshops. A tecnologia exige um monte de coisas, exige que você entenda uma imagem para cada um dos olhos, qual a geometria entre essas imagens, o que está para fora da tela, o que está para dentro da tela. E até essa questão de fora para dentro, o que está para fora, realmente no início do filme ele tem mais coisas para fora, né? O filme é 3D o tempo inteiro, a profundidade ela existe o tempo todo. Ela tem um pouco mais de coisas para fora no início, mas isso porque é mais ou menos uma regra geral, não é só uma coisa nossa. Se você parasse para analisar, de repente, um Wolverine, que hoje em dia você também ia ver que o início costuma ter um pouco mais de coisas para fora e depois é só pontual, por uma questão até do 3D ser confortável para quem está vendo. Mas assim, eu torço também porque se a gente der certo, amanhã vai ter 10 filmes em 3D aí, entendeu? E eu acho que é legal, as salas estão pipocando, cada vez tem mais sala, então quanto mais possibilidade da gente ter filme brasileiro em 3D, eu sou super a favor. Bom, estamos aqui com o elenco do filme Se Puder Dirija. Eu quero saber de você, Luiz, como que foi essa volta, né, para o cinema desde 2009, que você fez Os Normais 2, e agora que você está voltando nesse personagem. Ele é diferente de tudo que você já fez? O que ele diferencia dos demais? Olha, ele não é diferente de tudo que eu já fiz, mas eu acho que as pessoas, como tem uma referência dos normais, ele possivelmente é bem diferente. Ele está dentro de uma estrutura. Eu acho que a gente funciona assim, o personagem não está no papel, entendeu? Você vai lendo o texto, ele vai cabendo dentro daquela situação, ele não é todo, não tem uma vida inteira. Dentro daquela situação, que é o dia a dia, a relação dele com o filho, a relação dele com a mulher, um cara que tem um emprego, um cara meio perdido na vida, assim, meio destrambelhado, que não tem uma organização. Não tem uma organização porque possivelmente ele separado, etc. e tal. Aí a gente vai construindo o personagem a partir dessas situações. Não adianta criar outra coisa, entendeu? Então, como as situações são situações diferentes das que eu já vinha acostumado a fazer, possivelmente eu construí um personagem diferente. E não tem a acidez dos outros personagens que eu estou acostumado a fazer, mas eu estou ali, Luciano Guimarães. Ninguém vai ter dúvidas que sou eu que estou fazendo. Mas assim, o personagem da história, ele passa por várias situações, assim, inusitadas, etc e tal. Você, na hora de fazer o filme, por contracenar com cachorro, criança e tudo mais, passou por alguma situação mais assim, difícil de lidar? Não. Eu achei que... Eu fiquei muito amigo do Gabriel, a primeira coisa que eu não nasci ontem, né? Falei, vou ficar amigo da criança e do cachorro, já que eu vou trabalhar com eles. E eu adoro criança e adoro cachorro. Então, acho que a coisa a convivência no trabalho, para mim, é uma peça fundamental. Você se relacionar bem com as pessoas que tropeça. Então, eu tenho isso na minha vida e tenho isso no meu trabalho. Eu fico junto para que o trabalho resulte bacana, né? Sim. A gente nunca tinha trabalhado junto. Não. Então, vou ficar amigo primeiro, claro, que depois é melhor na cena do que fazer a cena e... Sabe? Vocês, né? Porque assim, o propósito da comédia é fazer as pessoas se divertirem. Se divertirem. Você falou tudo. Conseguem se divertir no ato de fazer o filme? Como que foi o processo ali, o clima dos bastidores? Vocês se divertiram fazendo ou como que era o clima? Bastante, né? Eu acredito que sim. Eu acho que, assim, eu falo por mim e vou botar você na jogada. Pronto, tá? fique à vontade. For, Toda a total liberdade. Você se separa desse momento. Mas o negócio é o seguinte... Cara, eu tenho muita sorte, eu trabalho numa coisa que eu curto, que eu gosto. Enfim, atuar, né, você vê em francês, em inglês, é to play, é jouer, é você brincar. Então, nada mais divertido do que brincar, é isso que a gente faz. É uma brincadeira séria. Nosso trabalho é muito divertido mesmo. É divertido.
A atuação, né? Quis separar ou você tá comigo? Não, tô tranquilo, fechei contigo. E quanto à parte familiar da história, assim, você acabou de ter filho recentemente, né? Você acha que é um filme família, dá pra chamar todo mundo? Como que é o público, assim, que você atingir? Não, eu acredito que é um filme que vai atingir todo mundo, assim. Você pode ver, pode levar seu filho sem medo. As piadas não são grotescas, elas são... Nada contra também, eu até gosto de uma coisa mais escrachada. Mas esse filme, ele não é superficial, ele não fica só na superfície, ele tem uma profundidade, ele trata das relações, sabe? A principal relação a ser tratada nesse filme é do pai com o filho. Ele, ao longo desse filme, ao longo do dia, né, que o filme se passa em poucas horas, ele aprende a lidar com essa criança, a se relacionar com ela, se aproximar. Ele se aproxima dessa criança em pouco tempo, coisa que ele, durante 3, 4 anos, nunca conseguiu fazer, ele faz em um dia. E é lindo isso. Luiz, só para finalizar, uma curiosidade do pessoal do nosso site é que já saiu a notícia de que vai sair o filme Os Normais 3. Em que processo que está o filme, como está a expectativa? Olha, toda hora me fala isso. Também ouço falar que vai sair. Se sair é ótimo, mas nunca não falaram nada comigo. Mas toda hora alguém vem falar. Entendi. Então, se sair vai ser ótimo, lucro. Porque é um ótimo filme para fazer 3, 4, 5, 6. Ok, então, gente, obrigado. Valeu. Por aqui, CCine 10, o cinema como você vê. É isso.